Jesus, o maior psicólogo que já existiu, por Mark W. Becker. Jesus sabia que quase tudo o que fizemos na vida baseia simplesmente na fé. A maior parte de nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com as crenças e não com nossos raciocínios lógicos. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. Jesus nunca escreveu um livro, sempre falou por meio de parábolas e conduziu pessoas à verdade através de seus exemplos vivos. Ele era confiante, sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos, sem ser rígido, e tinha clareza sobre a própria identidade, sem julgar os outros. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que estamos apenas começando a entender. Em vez de mostrar-se superior, dando palestras eruditas, baseava-se no seu conhecimento teológico. Ele humildemente dizia que queria através de simples histórias. Falava de um modo que levava as pessoas a ouvirem, porque sabia que as fazia querer escutar. Jesus foi um poderoso comunicador, porque compreendia o que a psicologia está nos ensinando hoje. Que baseamos a nossa vida mais que acreditamos no que sabemos. Suas críticas mais severas eram dirigidas a professores de religião, embora fosse um deles. Jesus não censurava pelo conhecimento que possuía, mas pela arrogância que demonstravam. Para ele era claro que quanto mais aprendemos, mais devemos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. A arrogância por si só é um sinal de insegurança. Jesus entendia que as ideias humanas nunca expressavam totalmente a realidade, e seu estilo de ensinar sempre levou de fato em consideração. Acredito que se desejarmos ser comunicadores mais eficazes, precisamos aprender que Jesus sabia a respeito da relação entre o conhecimento e a humildade. Os grandes pensadores são sempre humildes. Eles compreendem que a vida está mais ligada à fé do que ao conhecimento. Por que Jesus falava por meio de parábolas? Em Marcos, capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte: E não lhes falava nada a não ser por parábolas. Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores pensadores da história, porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir de sua perspectiva pessoal. Por isso ele ensinava por meio de parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Podemos extrair dela as verdades que fomos capazes de entender e aplicá-las em nossas vidas. À medida que crescemos e evoluímos, podemos rever as parábolas para descobrir novos significados que nos guiem em nossos caminhos. As parábolas nos ajudam a entender a vida. Isso aconteceu, sobretudo, durante um dos períodos mais difíceis, quando eu não estava conseguindo compreender meu sofrimento. Foi uma época em que passei a questionar tudo, pensando: como pode existir um Deus se estou sofrendo tanto? Eu estava completamente desesperado e nada era capaz de me ajudar. Nessa ocasião, fui à casa do meu irmão para queixar da minha situação. Tim é geólogo e passa a maior parte do tempo ao ar livre. Ele não costuma falar muito, mas quando faz, geralmente diz coisas muito proveitosas. Sempre o considerei um homem muito humilde, no melhor sentido da palavra. Eu estava sentado na cozinha da casa dele, com um ar deprimido e sentindo-me meio sem esperança. Como meu irmão disse, sabe, Mark, recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa interessante a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe que escalou a montanha mais alta da região e a vista nos deixou emocionados. As experiências no alto da montanha são magníficas. No entanto, nessa altitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha nada cresce, mas quando olhamos para baixo notamos que uma coisa interessante: todo o crescimento está nos vales. A parábola de Tim me ensinou uma verdade essencial. O sofrimento nos causa dor, mas também nos faz crescer.
Nunca esquecerei o que Tim disse naquele dia. As palavras dele eliminaram a minha dor. Lógico, não eliminaram a minha dor, mas de certa maneira a tornaram mais tolerável. As parábolas não alteram o fato de nossa vida. Ela nos ajuda a olhá-los de uma maneira. Era o que Jesus pretendia ao contar as parábolas. Como princípio espiritual, só podemos entender as coisas a partir de nossa própria perspectiva. Como conhecemos a verdade? Em João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dom trouxe uma lista quando veio para a primeira sessão de terapia. Ele não gostava de perder tempo e, como o tratamento é caro, queria me apresentar a algo muito logo. Tipo assim, os problemas deles que estavam enfrentando e queria ouvir o meu conselho sobre o que eu deveria fazer para resolvê-los. Embora eu goste de dar conselhos, logo vi que não era de conselhos que Dom precisava. No entanto, ele achava que, se conseguisse o tipo certo da informação, poderia corrigir o que estava errado na sua vida. No fim de uma sessão, Dom me pediu para que passasse algum dever de casa para que ele pudesse aproveitar o intervalo entre as sessões. Não vou passar nenhum dever de casa, respondi. Por que não? Perguntou ele. Porque não é disso que você está precisando. Você veio aqui para aprender algo novo a respeito de si mesmo. Se for fazer o dever de casa, vai colocar mais coisas na cabeça, quando o que precisamos é colocar mais coisas em seu coração. Pouco a pouco, a vida de Dom começou a mudar, apesar de eu estar lhe dando poucos conselhos. O que recebeu de mim foi um tipo de relacionamento diferente do que ele tinha na vida. Dom começou a se concentrar menos no que pensava sobre as coisas e mais como se sentia a respeito delas. Quando se tornou capaz de confiar no seu relacionamento comigo, começou a investigar áreas de sua vida que nunca explorara antes. Quanto mais ele aprendia sobre si, mais conseguia perceber os motivos que o levavam a tomar determinadas decisões. Dom descobriu as verdades mais importantes sobre a sua vida, não por causa dos meus conselhos, mas porque o nosso relacionamento foi capaz de conduzi-lo a um entendimento mais profundo sobre si mesmo. Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam entender completamente a vida se usasse apenas o intelecto. Ele não dizia: vou ensinar a vocês o que é a verdade. Ele dizia: eu sou a verdade. Ele sabia que a mais elevada forma de conhecimento sobre relacionamentos em que existe confiança mútua e não grande quantidade de informação. Jesus respondia às perguntas diretas com metáforas para atrair as pessoas para um diálogo e um relacionamento com ele. Este princípio espiritual, que aprendemos nas verdades mais profundas da vida através do nosso relacionamento, é a base da forma como eu pratico a terapia. Todos temos ideias conscientes e inconscientes que afetam a maneira como percebemos o mundo. É psicologicamente impossível colocar completamente de lado a influência da nossa mente sobre a maioria como podemos perceber as coisas. Sobretudo, porque a maioria das vezes não temos consciência de que tudo o que conhecemos intelectualmente passa pelo filtro das nossas crenças. Terapia proporciona às pessoas um relacionamento que pode levá-las a se conhecerem melhor, descobrindo assim a outra verdade da vida. Princípio espiritual. Aprendemos as verdades mais profundas através dos nossos relacionamentos. Por que tentamos ser objetivos? Mateus capítulo 11, versículo 19 diz o seguinte: a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Craig Barry tinha valores e metas semelhantes na vida, os que tornavam bons parceiros, e fez com que o casamento dos dois desse certo durante os primeiros anos. No entanto, pouco a pouco Barry, o Beat, foi ficando insatisfeito com o relacionamento. Nas primeiras vezes em que tentou conversar com Craig a respeito do que sentia, o diálogo não foi tão difícil que ela decidiu. Por que achavam brigando? Beth respeitava Craig, mas nos últimos tempos não estava segura, nem mesmo para falar com ele de seus temores, o que incomodava terrivelmente. Nunca fui infiel e sempre proporcionei uma vida de qualidade a você e às crianças. Não acho que exista razão
para sentir medo? Se você olhar objetivamente para as coisas, vai ver que temos um bom casamento.